Êxodo capítulo 23. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunhas maldosas. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, los conduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano a deixarás descansar, e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e o do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem ouça isso da sua boca. 3 vezes ao ano me celebrareis festa. Guardarás festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do Egito, quando recolheres do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhes ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu temor diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança.
Porei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até os Eufrates. Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será por cilada. Êxodo 24. Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim, ao monte, e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Êxodo 25. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma borda dura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca.
2 argolas de um lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galetas, e as suas taças em que se hão de oferecer libações, de ouro puro as farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua hastia, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastias sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa hastia haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra hastia, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastias que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastias que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastias que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastias que saem dele. Assim se fará com as 6 hastias que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastias serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos esses utensílios. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte.